É um jogador que precisa de visto de trabalho, toda uma burocracia que não se resolveria em algumas horas. Ali acho que venderam ali uma ilusão para o torcedor, de que ele poderia, às pressas, ser inscrito. Não tinha como. Não tinha como. O cara não está no Brasil, não tem visto de trabalho, tem toda a burocracia que leva tempo. Para inscrever mesmo nas outras competições, não vai ser amanhã, provavelmente. Vai levar um tempinho, alguns dias. É geralmente o que acontece nesses casos, né? Esse aspecto burocrático. Bem, já falamos muito sobre isso, né? Sobre esse devaneio, essa loucura, essa inconsequência, com o aval de boa parte da torcida, preocupada basicamente apenas em ter um jogador famoso, um jogador muito bom, se tiver boas condições físicas, é claro, para jogar, mas num cenário que o clube está sempre aí nas manchetes como devedor, não pagou, pode tomar transfer ban. Aí vem essa conversa que o patrocinador vai pagar. Já escutamos isso tantas vezes, né, no próprio Corinthians, né? Quer dizer, então, realmente não dá. Eu acredito mais no Dorival do que nessas versões aí de contratação de clube. Não só do Corinthians, não. De que alguém vai pagar. Foi assim o Daniel Alves também, um investidor que apareceu que não veio. Teve o Rames no São Paulo, para não citar só o Corinthians, né? Isso é Paulinho. conversa. Paulinho, que parou de jogar agora esses dias, mesma coisa. A tal de Townsend, né? Ia pagar, pagou? Nada. A conta ficou com o clube. No final fica com o clube. É o que acontece. É o que acontece. Mas as pessoas insistem em acreditar nessas coisas, então tá bom, paga para ver lá na frente ver o resultado. Agora também ver como o rapaz vai chegar, vai entrar em forma, ter ritmo de jogo, como falou o Danilo, para poder colaborar, né? E também o Ramon Dias, né, que faz um trabalho bem meia-boca, né, ver se ele consegue tirar proveito desse reforço. O Paulo Victor aqui fala: se passar, pode ser inscrito nas semis. Não, não, Paulo Victor. A inscrição final da Copa do Acabou. Brasil acabou ontem, às 7 horas, às 11 horas da noite, ou meia-noite, sei lá. Ele está confundindo com o Libertadores. Isso, Libertadores você exatamente. pode ir trocando os jogadores a cada fase. E na Copa do Brasil não, era prazo final para você Acabou. fazer a sua lista final, era agora. Então, portanto, o Depay não Exato. joga a Copa do Brasil. E Tirone. teve anúncio nas redes sociais da chegada dele, né, Danilo? Então, e até falar para o nosso Paulinho aqui, não o Paulinho do Corinthians, colocar a foto do anúncio no Instagram, porque me chama a atenção a gente falar que o Esportes da Sorte, né, que aliás está com um problema na justiça e tal, não, é o Esportes da Sorte que trouxe, é o jogador midiático, vai pagar 60 milhões. E olha como é a marca do Esportes da Sorte no anúncio do Depay, praticamente não dá para ver que está escrito Esportes da Sorte na camiseta. Na hora da marca brilhar, de falar finalmente trouxe, Aonde faz tá? ali Eu uma não tô vendo. collab, tá quase escuro ali, tá tudo uma sombra do Dentro da Esportes da Sorte camisa? dentro da camisa. Pô, É, quando olha você só, não faz dá nem um pra ver. trabalho desse, um anúncio, pô, não, um jogador midiático, vai pagar 58 milhões de reais do total dos 70 do Depay. É a hora da marca brilhar, é a hora de falar, corintianos, o Esportes da Sorte chegou, a gente tá aqui para te ajudar, somos, sei lá, fazer aquelas frases de efeito que as marcas gostam de fazer. Na hora de fazer esse tipo de anúncio, os caras colocam ali a marca, olha, quase que não dá para ver. Eu É achei verdade. curioso isso, porque, pô, não, é o anúncio midiático. A condição para o Esportes da Sorte bancar era um jogador midiático. Aí você faz um anúncio assim, sem marcar, sem ser collab, sem... Hoje em dia os caras fazem tantos anúncios juntos aí, né? E sei lá se tem a ver com o fato do Esportes da Sorte estar sob investigação e tal. Enfim, eu achei um detalhe curioso para um anúncio que deveria ter mais pompa para quem vai pagar, ou teoricamente vai pagar, né? Pois é curioso, realmente curioso, lembrando, né, que essa contratação foi feita com o aporte que a patrocinadora deu aí, a Esportes da Sorte, que está enrolada, sim, com questões na justiça aí, assim como a Vai de Bet também teve questões lá, mas essas mais relacionadas aos problemas do Corinthians. Mas enfim, Teve uma collab depois aqui, ó. O Rubens me avisou, tá? Teve depois uma collab, mas assim, sinceramente, esse tipo de coisa, o cara tem que ser anunciado todos os dias, todas as horas, com a marca pagando. A marca aparecendo. Não tem, desculpa, não tem um anúncio sem aparecer Esportes da Sorte. Os caras vão pagar 60 milhões de reais, gente. É 24 horas Esportes da Sorte, a garoto propaganda, desculpa. Verdade, não, com certeza. Lembrando de outras contratações assim, né? Quando o Ronaldo foi contratado, era uma coisa diferente, mas ele ficou muito atrelado
com o marketing do Corinthians e tudo mais. Agora, uma coisa é fato, ninguém sabe o que vai ser, se o Depay vai funcionar, se o Corinthians vai ser campeão, se vai escapar do rebaixamento. Tem gente falando assim, não, com ele em campo tem 7 jogos para ganhar, a gente vai escapar do rebaixamento e tal. Mas, indiscutivelmente, causou um enorme frisson, Danilo. E aí quem apanha somos nós. Vocês da imprensa, vocês têm inveja. Eu sempre gosto de lembrar do caso do Cruzeiro, né? O quanto que a galera apanhou, jornalistas apanharam, né? Que vocês não sabem nada, vocês não sabem o que vocês estão falando. E aí deu no que deu. Mas, se tem uma coisa que deu certo essa contratação, é no frisson que causou na torcida corintiana. Acho que, sei lá, tá todo mundo enlouquecido aí, como se estivesse num campo de batalha contra quem tá falando, olha, pode ser um problema. Essa, essa contratação, ela realmente trouxe alguns sentimentos para o torcedor corintiano surpreendentes, né? Eu estava vendo outro dia um corte do programa de ontem, do Posse, com o Juca Kfouri, que é um dos corintianos mais famosos que tem, todo mundo sabe que ele é corintiano, o cenário atrás dele tem tudo de Corinthians, ele se declara corintiano, e ele estava falando dos perigos de uma contratação como essa, e os caras atacando, dizendo que ele é anti, que ele não é corintiano, etc. Então, assim, a gente vê o tamanho. Obviamente, os caras sabem que eu não sou corintiano e vão falar, tá com inveja, é anti, é não sei o quê. Cara, a gente tem milhões de exemplos de contratações nesse estilo que não deram certo. Mais uma vez, o corintiano acompanha muito mais o Corinthians do que os outros times, mas eles podem acompanhar que a nossa coerência aqui é sempre a mesma para todos os clubes que fazem contratações absurdas. Como você citou, já teve o caso do Cruzeiro, já teve o caso do Atlético Mineiro, que aliás os atleticanos me perseguiram pra caramba, virou SAF com uma dívida de 1 bilhão. O Botafogo foi comprado por preço de banana porque estava no fundo do poço. O Vasco foi comprado pela 777 de um jeito porque também estava no fundo do poço. E o Corinthians segue um caminho com uma dívida de mais de 2 bilhões, com um outro anúncio com o patrocinador vai pagar, sendo que 2 dias antes do patrocinador, teoricamente, pagar, ele estava na capa de todos os jornais sendo investigado. Então, assim, a gente fala de tudo. Eu, inclusive, que cubro mais o Palmeiras, todo mundo sabe que eu torço para o Palmeiras, já falei de todas as contradições de Leila Pereira sendo presidente do Palmeiras e dona do patrocinador, do jeito que a Leila colocava dinheiro depois que o Palmeiras se ferrou, tendo que assumir a dívida de mais de 100 milhões de reais, e todos esses problemas. Então, a gente, pelo menos aqui, Tirone, a gente tem que ter a consciência limpa que a gente está fazendo o nosso papel, que é alertar os caras dos problemas e dos riscos. Se depois os caras não querem ouvir, paciência, às vezes o coração fala mais alto. Tem uma mensagem aqui, e putz, o nome do cara passou, mas ele fala assim, não, o Memphis Depay é um fato, diferentemente de Drogba, Anelka, outros caras, Balotelli, que o Corinthians aí flertou e não contratou. Talvez a diferença, pelo menos por enquanto, é só essa. Dessa vez contratou e o cara vai jogar e o Corinthians vai ter que pagar. Nos outros casos, não pagou. Né? Essa é uma questão. Agora, Mauro, ontem falamos um pouco com você, eu estava conversando com você, e eu perguntei sobre o jogador. E o Memphis Depay, como que ele é? Daí você falou assim, bom, o cara teve problemas físicos aí recentemente, não sei o que, tá. E aí você foi falando e foi me lembrando uma outra coisa, para dizer que a gente está com inveja do Corinthians, aconteceu o ano passado, nessa mesma época do ano passado, quando o São Paulo contratou Rames Rodrigues. Qual era a conversa? Olha, o cara é bom, talentoso, super talentoso, jogador de Copa do Mundo, ele mesmo. Mas tem todos os poréns. O valor, o quanto ele está afim de jogar, se ele joga, se ele não joga. E assim foi. Foi um fracasso retumbante. São Paulo morreu com esse mico na mão, se livrou do Rames, agora vai ter que pagar e tudo mais tal. São jogadores diferentes? Provavelmente sim. Mas tem algumas semelhanças, me parece. Os dois são jogadores de seleção. O Depay faz esse movimento de sair lá da Arábia Saudita também porque, se ficasse lá, não ia ser convocado mais para a seleção, como anunciou o técnico da seleção. Então, semelhanças existem. Para dizer que a gente só fala do Corinthians, não é bem assim. A gente falou do Rames lá. Dessa vez acertamos, hein? Olha, eu acho sinceramente que a gente não deve nem ficar dando esse tipo de explicação didática para esse tipo de torcedor pouco inteligente, para dizer o mínimo. Porque para mim isso é coisa de gente pouco inteligente.
para dizer o mínimo. Camarada que resume tudo a clubismo e acha que o jornalista, obviamente, tem um time e que ele vai sempre ficar contra o time dele. Esse tipo de bobo, né, ele deveria ficar só vendo a TV Corinthians e essas redes sociais pessimamente feitas lá do Corinthians, né, que não mostra nem o patrocinador, que seria quem iria bancar. Né? Vamos ver se vai ser, mas a priori seria esse o patrocinador. Você nem consegue ler o logo, né? Na verdade, você sabe o que é porque você conhece o logo dos caras, mas quem nunca viu não consegue ler, só vê o final das duas palavras. Então, eu acho que sim. O cara quer pensar assim, pensa assim, problema dele, que se dane. Entendeu? Estou pouco me preocupando. O cara que consegue ser tão idiota a ponto de achar que alguém que torce pelo Palmeiras está com inveja, ou pelo Flamengo, do Corinthians, inveja de um clube endividado, que toda hora está no noticiário policial aí com vai de bet, esporte da sorte, negócio de laranja, aí depois o noticiário das dívidas também, né? Outros clubes acertam venda de jogador para o Corinthians, colocam cláusula anti-calote. Inveja disso? Pelo amor de Deus, é muita autoestima, é muita falta de noção da realidade, cara. Tem que fazer uma terapia essa rapaziada aí, porque tá muito fora da real. O cara que tem inveja do Corinthians, torce pelo Palmeiras e pelo Flamengo hoje, no mínimo é maluco, né? O cara tem inveja do quê, meu amigo? Inveja do quê? Ah, eu tenho um estádio que não consegue pagar. O Palmeiras tem um estádio, tem um sócio, mas não tem dívida. O estádio é dele, da W Torre. Daqui a alguns anos vai ser só do Palmeiras. Quem que está na situação melhor? Como eu já disse e já escrevi, a Gaviões da Fiel tem mais noção de gestão do que a diretoria, pelo jeito. Ela, pelo menos, tem um projeto para pagar o estádio. Ela vai tentar quitar essa dívida. Se vai conseguir, não sabemos, mas ela tem um projeto. Ela está incomodada com isso. A torcida organizada está incomodada com isso. Já a diretoria, outra parte da torcida, não se incomoda. Tudo bem, não tem problema, pode contratar e tal. Mesmo com os exemplos claros aí de outros clubes, da contratação equivocada de Rames, da derrocada do Cruzeiro, né, até virar SAF, e hoje pertence a uma pessoa, quer dizer, enquanto essa pessoa quiser colocar dinheiro lá, vai ter jogador no dia que por alguma razão não quiser e tal, né, ou não estiver mais entre nós e os herdeiros não quiserem também. Assim que funciona. Né? E existem exemplos aqui no exterior, mas o cara quer pensar assim para fazer o quê? Deixa pensar. Problema deles. A gente vai ter que fazer o nosso trabalho aqui e falar o que a gente pensa, sem se preocupar em ficar agradando torcida nenhuma. Nem do Corinthians, nem do Palmeiras, nem do São Paulo, nem do Flamengo, nem do Grêmio, nem do Vasco, de ninguém. O Rogério aqui fala o seguinte, ó. Depay não foi para a Arábia, mas fez o negócio das Arábias com o Corinthians. Agora, deixa eu falar uns números aqui do Depay, Danilo, para a gente falar sobre ele em campo. Enfim, afinal ele chegou e vai jogar. Olho no que eu vou dizer. Ele coleciona gols, títulos e lesões da carreira. Entre 2011 e 24, ele jogou pelo PSV da Holanda, pelo Manchester United, pelo Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Fez 160 gols e deu 63 assistências em 436 gols. Tem 9 títulos na carreira. Os principais: Liga Europa, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, pelo Manchester United, além da Liga do Campeonato Espanhol pelo Barcelona. Só que ao mesmo tempo ele tem um alto histórico de lesões, com 601 dias afastado dos gramados por diferentes questões físicas, entre elas ruptura dos ligamentos cruzados, coxa, tendão de Aquiles, ruptura muscular da coxa, problemas musculares na coxa, lesão na panturrilha, lesão muscular, algumas das contusões do Depay. Tá aí a tela para você com os números dele. Enfim, jogador que vem e tal, tudo mais, mas tem essa questão das lesões e vai enfrentar um calendário que, vamos combinar, não é exatamente muito simples, embora, como a gente já falou, não estará na Copa do Brasil. E eu acho que desse currículo todo aí, o que mais preocupa, deveria, ao menos preocupar o Corinthians e o corintiano, é que nos últimos 2 anos, ou seja, o mais recente dele aí, teve mais de 100 dias por temporada fora por problemas musculares. Porque se ele tivesse tido lá 2, 3 anos, 11, 12, 13, problema de lesão, talvez ele já tivesse num ritmo melhor agora, foi uma fase de azar, mas não. Ele vem das últimas 2 temporadas com problemas físicos e para manter a forma. E ele vai chegar aqui agora, sem jogar há 2 meses, e tendo que resolver como entrar numa fase tranquila, não vai chegar num momento que, não, tô na paz, vai lutar pelo título, não. No momento, tapa na orelha, sangue no olho, e o Depay ele vai ter que recuperar essa forma aqui no Corinthians no meio desse calendário todo. Então, é realmente muito
complexa essa situação e ganhando muito, né? Então é uma situação bem complexa e bem difícil para o Depay chegar logo no Brasil e ter que jogar.